Prazer tê-la aqui. Explica para a gente, Cássio, o que o índice de solvência mede em uma empresa do seu setor? O índice de solvência mede a capacidade de uma resseguradora pagar as obrigações que tem. Né? Você soma todos os ativos da empresa, que são os bens e direitos, e divide, não é, pelos passivos todos da empresa. Não é? E isso vai sair um índice. Se esse índice for inferior a 1, não é, significa que a empresa tem problemas. Se esse índice é superior a 1, e quanto mais superior for, significa que a empresa é sã, que a empresa é saudável, que a empresa não tem problemas de pagamentos. Né? É simples assim. No caso específico do IRB, o IRB tem, para cada 1 de obrigação, 2,44 Então, 2,44 de bens e direitos. é um índice que está acima do mercado internacional. Sim, é no topo do mercado internacional, do mercado global isso. Entendi. E o que a gente pode entender, então, por uma liquidez regulatória, né? É a mesma coisa que solvência? Não, liquidez regulatória é simplesmente um enquadramento técnico, não é? A legislação diz, a legislação de seguros de cada país tem as suas regras. No caso brasileiro, a legislação diz que você tem que ter, para cada obrigação, não é, de pagamento de sinistros, não é, por exemplo, que você já tem registrado no seu balanço, ou das reservas de prêmio, que nada mais são do que os prêmios diferidos, não é? Você tem que ter uma composição de ativos seguindo uma determinada regra do Conselho Monetário Nacional. No caso brasileiro, nessa regra, qualquer ativo de liquidez imediata, ou seja, de médio ou de longo prazo, não serve para cobrir reserva. Isso é uma especificidade do regulador ou da regulação brasileira. Não é nem especificamente, não é, do CNSP, que regula as seguradoras, tampouco da SUSEP, mas sim do Conselho Monetário Nacional. E, neste caso, nós temos um pequeno desenquadramento, um desenquadramento que gira em torno, nesse momento, de entre 20% e 25%, não mais do que isso. O que significa? Em que pese o fato da empresa ter muito mais ativo do que passivos, ou seja, eu falei agora há pouco, 2,44 para 1, em termos de enquadramento técnico, nós deveríamos ter mais títulos, por exemplo, do governo brasileiro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar parte da nossa posição e converter em títulos do governo brasileiro. Não é? Por exemplo, ou em CDBs de bancos de alta liquidez. Não é? Mas, de toda maneira, a quantidade de ativos que a companhia tem, isso se faz uma confusão danada, se a empresa tem solvência ou não tem solvência, o que ela está é desenquadrada tecnicamente. Não é? Este fato de estar desenquadrada tecnicamente é uma coisa corriqueira na atividade de seguros. Que é uma coisa que você vai... Que você vai ajustando, porque você tem que liquidar ativos que não estão vinculados à reserva e transformá-los em ativos vinculados a reservas. Não é? Eu tenho que converter ativos que não estão vinculados às provisões técnicas em ativos que são aceitos para enquadramento de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional. E na sua carteira de portfólio de investimentos, você tem vários ativos que você pode... Tem muitos ativos, por exemplo, na nossa carteira, que são ativos de retrocessão, não é? Ou imóveis, ou ativos de outra natureza, que a gente tem que fazer um swap. Ou liquidar esses ativos no momento mais oportuno, não é? Liquida esses ativos, vende esses ativos, ou faz um desconto desses ativos e compra ativos que são aceitos pela legislação. O desenquadramento técnico é um tecnicismo, não é? Da atividade de seguros. Então, se confunde, se faz muita confusão com solvência, isso não tem nada a ver com solvência. É claro que se a companhia tivesse um problema de solvência, e além disso, desenquadramento técnico, poderia ser exacerba um problema de solvência.